ele faz uso da... Ele usa essa porção de Nitzavim, né? E para vocês que chegaram agora aí na nossa gravação, estamos em Romanos, no capítulo 10, do verso 6 até o 9. E o Rabi Shaul, ele usa a citação dessa paraxá. E engraçado que lá em Nitzavim, né, na nossa porção dessa semana, no capítulo 29 de Devarim, Deuteronômio, no verso inicial, né, verso 9, começa justamente assim: hoje se encontram aqui todos vocês diante de Adonai, seu Deus. A gente está em Deuteronômio 29, no verso 9. E o engraçado é que essa palavra em hebraico, encontram-se aqui, né, ela é uma palavra usada, mas ela não é comumente usada. Né? Nitzavim não é uma palavra que comumente utiliza-se para se falar encontram-se aqui. Eu fui pesquisar e eu vi uma explicação bem interessante do rabino Joseph Schulam, que ele fala que a palavra nitzav, ela é encontrada e foi utilizada, se traduzir ao pé da letra, é muito mais, a tradução para português seria muito mais um pilar do que encontra-se aqui. E o Rav Schulam fala que a primeira vez que aparece essa palavra nitzav na Torá é justamente na situação da esposa de Ló, onde todos estão correndo, né, da confusão lá de Sodoma e Gomorra, e o anjo fala para ninguém olhar para trás, e ela olha para trás, e quando ela olha para trás, ela vira um nitzav, um pilar. Então, segundo o Rabino Shula, nitzavim, ou nitzav, não é basicamente, vocês se encontram aqui, vocês estão aqui. É mais, basicamente, vocês estão aqui, mas estão aqui meio que numa posição de Kung Fu, ou numa posição de Taekwondo, vocês aí que são guerreiros das artes marciais aí. É como se, e assim, eu assistia há muito tempo atrás, hoje eu tô meio ruim de televisão, mas gostava muito de MMA. Eu nunca vi ninguém entrar no octágono, né, ou no ringue com a cara aberta, né? Tirando Anderson Silva, mas não é um bom exemplo não, né? Todo mundo que entra meio que nem sabe, né? Meio que na guarda, preparado. É como se a Torá, né, ou o Eterno estivesse nos falando o seguinte: olha, esteja pronto, esteja preparado, porque hoje nós vamos fazer uma aliança. Seja Nitzavim. Vocês não estão aqui apenas por estar, como dizia a minha sogra de abençoada memória, com sua cara banana, ou como Raul Seixas falava, né, com sua boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Nitzav, esteja preparado. E eu lembrei de uma situação que eu passei da última vez que fui a Israel, né? Eu fui visitar o nosso rabino Judá lá em Beersheba, e o Shabat de manhã bem cedinho, eu peguei meu talit, peguei meu kippah e fui na sinagoga próxima do lugar que eu estava, né? Eu aluguei um apartamento, graças a Deus me deu a oportunidade de viajar com minha esposa, né? Nossos 3 filhos. Foi bem, parecia a família Buscapé, né? Aluguei uma vanzona lá, pensa, zoada, arretada. Mas enfim, fui lá na sinagoga no Shabat, fazer o charrete lá com eles. E só que esqueci meu sidu. E eu perguntei ao cara se eu podia entrar, né? Primeira vez que eu estava lá na sinagoga. E o meu hebraico só dá para um minuto de conversa. Depois eu fui no inglês mesmo. Eu falei, cara, me perdoe, mas eu esqueci o meu sidu e tal. Ele, você é da onde? Não, sou lá do Brasil, de Alagoinhas, na Bahia. Ele, não, vou arranjar um sidu para você. Senta aí, cara. Sentei, fiquei esperando. E a reza, né, a oração já tinha começado. Ele passou uns 5, 10 minutos lá, brigou com um, brigou com outro, chegou lá com um sidu em francês. Aqui, cara, esse aqui dá para você, não é não? Falei, rapaz, é o jeito, né? Não tem cão, vai com gato mesmo. E eu lembrei que há muitos anos atrás eu dava aula de música, né? E chegou um cara lá que ele era professor de francês. E ele falou, eu não tenho dinheiro para pagar e tal, você poderia me dar aula? Eu falei, claro, cara, dou aula sim. O que você faz na vida? Não, eu sou professor de francês. Eu falei, pronto. Eu dou aula de música, você me dá aula de francês. E eu peguei o Sidu lá, falei, não dá para ler tudo não, mas um pouco dá. Eu lá, s'il vous plaît, Adonai, merci beaucoup, e o Judo e eu sou gay, eu comecei a lembrar enfim, eu não estava totalmente pronto, mas estava quase pronto.
E sem mais delongas, eu queria passar para vocês, com vocês lá para o capítulo 30, no verso 15, que eu acho que vai corroborar com a ideia que eu estou querendo chegar. Né? Lá no capítulo 30 de Devarim, no verso 15, tem um verso bem interessante, está escrito mais ou menos o seguinte: vejam, eu apresento hoje a vocês uma escolha. Algumas traduções falam, vejam, eu apresento a vocês hoje, por um lado, a vida e o bem, por outro lado, a morte e o mal. Eu ordeno hoje a vocês que amem Adonai, seu Deus, sigam seus caminhos e obedeçam suas mitzvot, aos regulamentos e às regras, pois se vocês fizerem isso, viverão e aumentarão em números. E Adonai, seu Deus, os abençoará na terra e que estão entrando, a fim de tomar posse dela. E eu lembrei de um amigo que eu tenho aqui na comunidade, né? Na comunidade de Menorá, aqui em Alagoinhas, na Bahia. Vocês todos são convidadíssimos a nos visitar. E um dia ele me chamou, estava bem consternado, assim, bem chateado. Falou, Rocha, estou precisando falar com você. Eu sei que muitas pessoas aí, né, me chamam de Roche, mas aqui em Alagoinhas, na Bahia, é Roche, né? No Nordeste é Roche. E tem que ter um sotaque, senão não tem graça. E ele me chamou para conversar, a gente foi lá para o fundo da comunidade. Ele bem vermelho, assim, ele é um cara bem nervoso. Ele é grandão, assim, aposentado da Petrobras, é bem bravo, assim. Falou, Rocha, chamei o senhor aqui hoje, porque hoje eu decidi ser uma pessoa melhor. Eu olhei para a cara dele assim, não compreendi muito bem a história. Eu falei, tá certo, meu amigo, vamos nessa. Eu tô aqui no corpo dele ajudar. Ele, não, você não entendeu, Rocha. Eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou muito cri-cri, enjoada. Poxa, quase sempre eu fico brigando com minha esposa, mas, poxa, a partir de hoje, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu falei, tá bom. O que você precisa aqui de mim, meu velho? Estou aqui para ajudar, né, no pouco que eu puder ajudar. Passou-se um tempo e realmente eu vi o empenho dele. Ele é um cara bem cri-cri, assim, sabe? O cara, ele quer fazer tudo na linha certa. Meus filhos, tadinho, o menorzinho, ele gosta muito de fandangos, né? E toda vez que ele ia para a comunidade com fandangos, misericórdia. Esse cara via ele, menino, vai comer uma coisa saudável, vai comer uma banana, uma maçã, enfim, ele queria que tudo tivesse certo, no lugar certo. Eu falei, meu amigo, deixa o menino comer fandangos, rapaz. Depois ele vai crescer, vai comer outra coisa que preste. Enfim, passou-se um bom tempo e tem um menino, um adolescente lá, hoje é adolescente, né, autista, e desde pequenininho, né, ele nasceu na nossa comunidade e ele ia fazer o bar mitzvah, né? E tem sua cultura, né, uma tradição em que o filho do mandamento, né, o menino que faz completo, né, o bar mitzvah, ele chama algumas pessoas que para ele se tornaram muito importantes, né? E algumas pessoas chegam lá e com algumas velinhas e acendem a menorá, né? Uma representação de que essa pessoa ajudou ele a se elevar ou acender uma luz na vida do menino. E o menino chamou o pai, chamou a mãe, chamou a tia, o avô, a avó, e as velas da menorá foram acabando. Na sétima vela, quem o menino autista chama? O nosso amigo Ranzinza. Vou botar o nome dele de Ranzinza, porque ninguém de vocês sabe mesmo. E depois, tipo assim, depois de 2 anos, né, que tira essa conversa comigo, e o meu amigo Ranzinza sai do fundo da comunidade, todo alegre e satisfeito. E eu entendi que aquilo ali era um dia de vitória para ele. Ele falou assim, sabe, eu percebi no rosto dele, falou, Deus, eu consegui ser uma pessoa melhor. E ninguém na comunidade entendeu, porque assim, por que o cara que tá fazendo o bar mitzvah chamou esse cara que é tão enjoado, tão ranzinza, tão chato? E depois eu fui perguntar, né? Falei, e aí, meu amiguinho, por que você chamou o nosso amigo ranzinza aqui? E o menino que tá fazendo bar mitzvah, ele falou, tio, não chama ele de ranzinza não. Ele é o meu capitão. Ele é a pessoa que fica me olhando lá do lado de fora quando eu fico brincando. Ele é a pessoa que fica me ajudando. Ele é a pessoa que fica falando vários conselhos para mim. E eu entendi que realmente aquele cara tinha conseguido, né? Ele estava mudando, ele estava se tornando uma pessoa melhor. E eu me alegrei muito com aquele dia, porque para mim ele, né, era uma vitória grande, né? Porque só eu e ele sabiam daquela conversa. Eu falei, poxa, cara,
Você conseguiu, você está conseguindo ser um esposo melhor, você está conseguindo ser, sabe, um líder melhor, você está conseguindo ser um pai melhor para os seus filhos. E eu não sei aí em Brasília, mas aqui na Bahia é cheio de ditados, né? E tem um ditado aqui bem estranho, mas não sei se no Brasil todo tem. Eu ouço muito aqui na Bahia, que tá falando o seguinte: tá no inferno, abraça o capeta. Esse é o ditado que a gente ouve muito aqui na Bahia. E eu lembrei lá do livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 11, onde está escrito o seguinte: todo aquele que continua a agir impiamente, que eu faça. Todo aquele que é sujo, que viva na sujeira. Também todo aquele que é justo, continue a fazer justiça. E todo aquele que é santo, continue a santificar-se. É o que algumas traduções falam, né? Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. E eu aprendo muito com esse irmão, meu irmão Ranzinza, um amigo meu. Hoje mesmo ele me ligou. Rodrigo, eu vou passar aí, vou pegar seu carro. Seu carro tá muito sujo. Eu falei, meu amigo, vai tomar conta da sua vida. Eu falei outra coisa. Não, vou pegar seu carro e vou lavar, que seu carro tá muito sujo. E assim, depois de muito tempo, não que eu queira me aproveitar dele, mas antes, o que era um cara altamente egoísta, enjoado, muito chato, continua ainda sendo chato, mas é um cara que tem se esforçado para ser uma pessoa melhor, né? E para finalizar minha participação, não quero me alongar muito, queria ler mais uma vez com vocês o início da nossa paraxá. Estamos no capítulo 29 de Devarim, no verso 9, onde está escrito o seguinte, na tradução que eu utilizo aqui do Stern: hoje se encontram aqui todos vocês, diante de Adonai, seu Deus, seus cabeças, suas tribos, seus líderes, seus oficiais, todos os homens de Israel, com seus filhos pequenos, suas mulheres e os estrangeiros que estão com vocês no acampamento, os cortadores de lenha, os carregadores de água. O propósito disso é que façam aliança com Adonai, seu Deus, e é o juramento que Adonai, seu Deus, faz com você hoje, para que ele os estabeleça hoje como um povo e seja seu Deus, como ele disse a vocês e como jurou a seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacob. No entanto, não somente com vocês que faço essa aliança e esse juramento, eu os faço com os que estão aqui hoje, conosco, diante de Adonai, seu Deus, e também com os que não estão aqui hoje. Né? Eu acho essa frase muito forte mesmo, porque nessa última vez que eu fui para Israel, né, eu tive a graça de ter ido antes dos ataques lá de outubro, e eu passei um tempo lá em Jerusalém, e eu gostava muito de ir lá na parte da tarde, né, que os meninos ficavam lá correndo, é um lugar muito amplo, bem bonito. Em breve nós estaremos lá de novo, vocês também estarão, com fé em Deus. E uma vez eu levei meu filho lá pra gente rezar junto, né, pra gente orar juntos. Só que deu horário, já tava ficando muito tarde, né, e eu falei, não, vamos sair, Hilda. Ele, vamos, pai, vamos sair e tal. E quando eu tava saindo, uma pessoa, um jovem também chegou perto de mim e perguntou algumas coisas em hebraico. Como eu falei, meu hebraico só dá para 1 minuto e 37 segundos, gastei todo o meu hebraico que eu tinha e fui, né, fui pro inglês. Falei, não, cara, porque a gente não é daqui, a gente é do Brasil e tá ficando tarde já, eu preciso ir pro apartamento que eu aluguei. E ele olhou para mim e falou assim, não, cara, você vai para onde, irmão? Eu falei, não, irmão, eu vou voltar para vou voltar pro meu apartamento, que eu tenho que pegar o voo em Tel Aviv para eu voltar pro Brasil, que é a nossa casa, né, é a minha casa. E ele olhou para mim bem profundo assim, eu achei bem estranho até. Ele olhou para mim e falou, não, irmão, essa aqui é a sua casa, irmão. E eu parei, olhei assim, meio que algo cabalista me envolveu naquela hora assim. Eu olhei para a cara dele e falei assim, e assim, é, minha mãe não é judia, né, minha mãe é índia, metade negra. Eu saí assim meio desbotado, porque meu pai é muito branco, né, independente se eu tenho sangue judeu correndo em minhas veias ou não. Eu tenho aprendido, e eu aprendi que está lá escrito lá em Atos 7, 37, 38, que eu fui enxertado nessa oliveira verdadeira,
E eu, assim como o nosso irmão Ranzinza, eu me esforço para cumprir os mandamentos que Yeshua nos deixou. E os mandamentos que Yeshua nos deixou é justamente os mandamentos que o nosso Pai, né, o Eterno, deixou também para ele, para mim, para vocês. E eu percebi e vi uma mensagem do Shulam bem interessante que ele me fala assim: a terra não é apenas uma terra, mas é uma propriedade espiritual. Eu me vejo nessa porção aqui. As pessoas, eu faço juramento não só com os que estão aqui, mas também eu faço juramento com o Rodrigo, aquele baiano meio azoado que vai nascer lá em Alagoinhas, lá no fim do mundo, onde o vento faz a curva. E eu agradeço muito ao Eterno, porque eu sei que eu não tenho mérito nenhum, né? Eu sei que muitas pessoas até me falam: ah, não, Rocha, você tem que fazer aquele exame lá de sangue que você vê se você tem um pouquinho do sangue judaico ou você não tem. Eu falei: meu amigo, se eu tenho um sangue judeu, você não tem, eu estou pouco me lixando para isso. Eu sei que eu fui enxertado na oliveira verdadeira e assim, eu quero, como diz o filme, eu quero curtir minha vida doidado dentro daquilo que o Eterno tem para minha vida, dentro dos mandamentos, dentro da Torá. E eu queria só finalizar com um breve testemunho da minha parte. Eu era tão perturbado, né? Tão perturbado quando era criança e adolescente, que minha mãe vivia me colocando em aula, né? Me colocou na aula de guitarra quando eu tinha 11 anos, me colocou para ajudar a Torá quando eu tinha 14. Enfim, graças a Deus ela escolheu boas coisas para mim, né? E ela sempre me envolvia em alguma coisa. E com 14 anos, o Judá estava aqui em Lagoinhas e eu comecei a estudar Torá com ele. Mas eu entrei muito na Torá, sabe? Entrei na cultura, eu queria entender mais, eu entrei no Talmud, na Mishnah, eu comecei a estudar, ao passo que eu falei assim, eu começava muito com minha sogra, de abençoar da memória, eu perguntava para ela: pô, Jus, para que serve o Mashiach? Se a Torá me dá, sabe, todos os esclarecimentos, a Torá me dá todo o caminho, a Torá, sabe, Deus colocou tudo lá no Torá, bem explicadinho, para que serve o Mashiach? E ela, né, com toda a sabedoria dela, fala assim: meu filho, um dia você vai descobrir. E eu brinco, né, com minha esposa, que eu digo que eu nasci cristão, virei judeu, e agora eu acho que estou voltando a ser cristão de novo. Eu acho que eu sou um cristão judeu protestante messiânico. E um dia eu fui dormir, né? E sonhei, tinha um sonho bem estranho. Eu estava assistindo aquela série Game of Thrones, sei que algumas pessoas já devem ter assistido. Tinha muito dragão, né? Tinha muito fogo. E eu sonhei que eu estava no meio daquela cidade lá de Game of Thrones, e tinha uns dragão assim voando na cidade, tacando fogo nas pedras, e eu estava meio que caído assim. E quando eu era pequeno, agora eu tô ficando meio careca, mas quando eu era pequeno, meu cabelo parecia aqueles cabelos de índio, né? Eu acho que minha mãe botava uma cuia assim no meu cabelo e cortava assim, só ao redor. E meu cabelo era parecendo de índiozinho, no sonho eu tava tipo com uns 8 anos de idade. Meu cabelo tava assim, eu tava prostrado no chão e eu só conseguia ver o chão e os meus cabelos, né? Mais ou menos assim. E eu não tinha força para levantar no meu sonho, né? Não tinha força para levantar, não tinha força para gritar. E eu, poxa, que sonho desgraçado, não acaba, não vai para canto nenhum. E eu olhava para frente, eu só via dois pezinhos assim, com a sandalinha, indo pro lado, indo pro outro, indo pro lado, indo pro outro. E eu já estava cansado daquele sonho, e eu não tinha vontade, não tinha como levantar, eu estava sem força, tava, e o couro comendo, e o fogo descendo, e os dragão acabando com tudo. Foi quando essa sandália parou bem na minha frente, e veio até perto de mim, e ele abaixou a cabeça assim, e eu só vi o olho dele, os olhos dele, e ele me perguntou, ele falou: Rodrigo, você quer ir? E eu não tinha força nem de falar, meus irmãos, no sonho, né? Aquele sonho meio estranho. Eu só balancei a cabeça assim e fechei meus olhos, dizendo que eu queria ir, né? E naquele sonho ele me pegou, me botou nas costas. Ele me levou, saiu nas costas, saiu correndo e me levou para um lugar onde tinha um monte de gente caída também, tentando se recuperar, tentando se levantar. E quando ele me julgou, ele me deixou lá deitado, ele voltou correndo para outro lugar e ele continuou pegando pessoas e trazendo para outro lugar. E eu acordei desesperado. E foi ali, meu irmão, que eu percebi para que serve o Mashiach. Eu não tinha condição nenhuma de retornar. Eu não tinha condição nenhuma de retornar para a Torá, para os mandamentos. Eu percebi que Yeshua não veio para essa terra só para que eu fosse salvo.
Ele veio aqui para essa terra e morreu por mim, por você, para que eu voltasse para o jogo, para que eu tivesse a capacidade de ter uma vida mediante a vontade do Eterno. E eu espero que vocês também tenham essa convicção. Yom Teruah está chegando, Yom Kippur está chegando, Sukkot está chegando, e nos fazer cada dia mais honrar o nome dele, né, de uma forma muito mais consciente. Eu finalizo minhas palavras, passo para o nosso Rabi Shimon. Muito obrigado, Roche, né? Roche Rodrigo, muito obrigado mesmo. E a gente percebe realmente que o ponto alto dessa paraxá é exatamente o início dela, né? Quando o Eterno realmente chama para uma aliança, e quando a gente obedece a voz do Eterno, obedece os seus mandamentos, a gente percebe que somos povo do Eterno, né? Não importa se temos sangue ou não, e isso nos traz uma profunda transformação, né? Em nossas vidas. Realmente a gente acaba, por meio da Torá, nos tornando pessoas melhores, né? Mas, muito obrigado, e quero então agora passar a palavra para o Rabino, para dar continuidade aos comentários da Paraxá. Por favor, Rabino, tem a palavra. Obrigado, Jacob. Estão me ouvindo bem? Tá Sim. boa? Sim, tá ótimo. Sim. Essa Paraxá Nitzavim, né, como o Rodrigo comentou na exposição do Shulam, né, é uma Paraxá de postura, de posição, né, estar de pé, né, estar posicionado, estar em um momento de atenção ou de alerta, né? Porque se nós olharmos a Paraxá, é o momento que eles estão prestes a passar o Jordão, né? Entrar na Terra Prometida. Este momento trata de uma experiência muito importante, muito única, porque é tudo aquilo que eles ouviram há décadas e ali está se concretizando aquilo, né? Então eles estão assumindo a própria história acontecendo na vida deles, né? E essa forma de estar ali em pé, aliançando-se, né, com Hashem, renovando esse pacto com o Eterno, né, diante dos fatos que estão diante dos olhos de cada um deles. Então é muito interessante você estar ouvindo, estar ouvindo, estar ouvindo, e ali chegou o momento de você ver. Né? Ou seja, aquilo não é mais uma imagem, não é mais uma ideia distante. É algo que está se tornando concreto a cada passo que você dá. E isso está muito relacionado com a nossa vida pessoal, individual, mas como corpo, né, como comunidade também. Esse momento simboliza a condição humana diante das nossas escolhas, né? E as escolhas fundamentais para a nossa vida. E essa paraxá fala sobre isso também. Cada indivíduo, cada sujeito, assim como a coletividade, né, o povo, enfrenta a luta de repetir padrões antigos, né? Ou seja, por que várias vezes o povo cai na idolatria? Porque várias vezes o povo cai em tantos pecados que vão se repetindo ao longo do tempo, né? Por que isso se repete? Né? A idolatria, a autossabotagem, a fuga da responsabilidade. Ou, a outra escolha, é abrir-se para essa verdade que está aos nossos olhos, né? Que é uma conquista de uma existência muito consciente. Ou seja, eu estou vendo o que me falaram, eu estou vivendo o que me disseram, né? E isso traz para mim uma responsabilidade muito vital para a minha vida. Então, lá em capítulo 29, no verso 9, verso 10, né? Vós estáis todos hoje de pé diante do Eterno, né? E aí ele vai elencando quem são esses, né? Vossos chefes, vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, vossos homens de Israel, vossos filhos, mulheres e estrangeiros, né, que está no meio do seu acampamento. Né? A primeira cena, ela é uma cena
de convocação coletiva, né? Ninguém fica de fora. Os líderes, as mulheres, as crianças, até mesmo o estrangeiro, né? Ele não fica de fora disso. Então, isso representa uma inclusão de todas as partes de um povo, de uma congregação. Isso é mais ou menos como se você estivesse incluindo o Lulav, né? Cada um tem uma característica, cada um exerce uma função. Não apenas aqueles que tinham uma consciência plena e madura, como os chefes, os anciãos, que já eram pessoas experientes, experimentadas, né? Não só esses estavam ali em pé, recebendo sobre eles somente essa aliança, mas também aspectos mais simples e mais frágeis de uma comunidade, mais infantis, e até mesmo elementos que até certo tempo eram estranhos à comunidade, como no caso do estrangeiro, daquele que está vindo fazer parte, daquele que está entrando, aquele que está começando a entender algumas coisas, aquele que decidiu por caminhar com Hashem, né? Aquele que desceu de sair da Babilônia, sair da idolatria, sair desse mundo mal, como o Shaul fala. Até esse que até certo ponto, até certo tempo ele era estranho, e pela decisão dele de caminhar, o Eterno também inclui ele nessa convocação e nessa aliança, né? Então, Moshe vai reforçando algumas ideias, né, e ensinando para essa geração sobre isso, é que a luta aqui não é, que a luta aqui é contra a tendência de dissociar, de negar aspectos de si mesmo. Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu suporto? Será que é para mim? A conquista é a integração, é estar inteiro de pé, sem reservas, diante dessa verdade que se abre para cada um de nós. Todo Shabat, quando vamos à sinagoga, quando abrimos a Torá para fazer a nossa leitura diária. Esse movimento presente ocorre quando cada um aceita olhar para as suas sombras e contradições sem excluir nada. Que quando o Eterno faz essa aliança comigo, que estou aqui em pé hoje, eu me conheço, eu sei os meus limites, eu sei os meus problemas, eu sei as minhas limitações, né? E eu não me oculto nessa hora. Ou seja, eu estou aqui pleno, completo, total, né? E no capítulo 29, verso 17, diz lá, para que não haja entre vós homem ou mulher, família ou tribo, cujo coração se desvie do eterno nosso Deus para servir os deuses dessas nações. Nós não estamos entrando numa outra realidade, ou não entramos numa outra realidade para nos adaptarmos a ela. Não foi para absorver a sua cultura, a sua fé, as suas práticas. De maneira nenhuma. Moshe alerta aqui contra uma tentação da idolatria. No nível histórico, trata-se da atração por cultos estrangeiros, ou seja, a forma de cultuar os deuses dos outros povos. Nós não temos que nos interessar por isso. Essa idolatria pode ser entendida como um apego a substitutos ilusórios de segurança. Pediram para Aharon fazerem deuses. Saiu um bezerro de ouro ali. Ou seja, esse substituto, né, porque às vezes nós não vemos Hashem como uma imagem, como uma escultura, como uma foto, né, como um amuleto, como qualquer coisa assim que a gente possa ver, medir, pegar, carregar, né? Então, esse apego que às vezes as pessoas têm a substitutos ilusórios de segurança, que causam, muitas vezes, as dependências emocionais de cada um. Então, essa tendência à repetição, né, é o cuidado que Hashem tem através de Moshe, e nos ensina também a Israel, que corre esse risco de reviver aquilo que ele já viveu até no Egito, de forma externa, vendo seus deuses e tudo aquilo que estava sendo ali como objeto de culto e adoração, como também aquilo que se constrói e se edifica dentro internamente, né? Mesmo após o nosso povo ter sido liberto do Egito. Então, nesse momento, a nossa luta é contra a força do Yetzer Hara, que quer nos conduzir de volta a estados anteriores,
e cada um de vocês pode testemunhar isso na vida de vocês. O quanto que diariamente, ou a cada período de tempo, parece que há uma força que quer carregar vocês para fora, quer levar cada um de nós para longe de Hashem, para aquele nosso aspecto antigo, né? Para aqueles substitutos que tínhamos, né? De ilusória segurança. Então, essa Nitsavinha, se estar em pé aqui hoje, né? É a maneira presente de nós conquistarmos, né? Essa possibilidade de uma escolha consciente. Eu estou entrando numa terra que tanto eu ouvi falar, mas que agora é uma realidade. Está aqui na minha frente. Então eu tenho que fazer essa escolha consciente de realmente eu creio ou eu estou simplesmente junto com os outros. E perceber esse mecanismo, né, de consciência, né, trazer à luz e decidir por algo diferente do que, às vezes, a nossa tendência ou o nosso Yetzer Hará quer nos levar, né, a nossa inclinação para nos afastar de Hashem. Então, estar de pé é um passo em direção à terra, à liberdade, aquilo que é uma promessa de Hashem para as nossas vidas. Mas eu decido entrar ou não. Capítulo 30, verso 1, diz lá, e será que quando vierem sobre ti estas coisas, a bênção e a maldição que pus diante de ti, então recordarás em teu coração, entre todas as nações, para onde te lançou o Eterno teu Deus. Aqui o texto fala do exílio, né, como consequência de comportamentos errados, da infidelidade do povo. Mas há também uma promessa de retorno, né? Podemos ver o exílio como um estado de afastamento pelos nossos pecados. Quando nós nos afastamos daquilo que o Eterno propôs para nós, que nos ensinou, com isso, com esse comportamento, né, nós vamos viver separados, dispersos, fragmentados. E às vezes, mesmo estando junto com o povo. Mas o comportamento e as decisões individuais de não obedecer a Hashem levam, desculpa, levam o indivíduo a ter esse afastamento. Esse estado pode ser doloroso, e é doloroso, porque nós vimos que no Egito o povo clamava por Hashem. Mas também essa dor serve para nós como uma opção e uma oportunidade, uma ocasião de um despertamento. Recordarás em teu coração, ou seja, eu vou entender que existe uma esperança. Então o sofrimento, quando ele compreendido, ele pode conduzir-nos a techuvá. Então, a luta é contra essa perda de identidade. Quem sou eu? Como isso está acontecendo comigo? Né? A conquista é o reencontro com a fidelidade, ou seja, com a volta à obediência à Torá, o retorno à vontade de Hashem. E é isso que Moshe está ensinando nessa paraxá, para que o povo não perca isso, né? Ou seja, não esqueça disso. No verso 6 do capítulo 30, ele fala sobre o Eterno circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Aqui aparece uma das imagens mais profundas dessa paraxá, a circuncisão do coração. Não se trata de um ato físico, né, na carne, que o Eterno já havia dado isso lá atrás, mas de algo que acontece internamente, que nem é visível de uma certa maneira. Podemos compreendê-lo como uma retirada de defesas rígidas que nós temos, de não entregar a nossa vida, de não entregar os nossos desejos, de não entregar as nossas vontades a Hashem. Então, essas defesas rígidas que a gente vai colocando, cobrindo e protegendo o nosso coração, nos impedindo de amar a Hashem, de nos vincularmos, de viver plenamente essa relação sem reservas.
A circuncisão do coração representa a conquista, a capacidade de amar a Hashem de forma autêntica, sem máscaras. É a passagem do desejo à prática, capaz de gerar vida a partir dessa entrega. No verso 19 do capítulo 30, fala que nós temos que escolher a vida, né? Então, pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. A parte mais que me impressiona nessa paraxá, né, está nesse chamado que o Eterno nos dá a fazermos uma escolha. Essa liberdade que ele nos dá, né, essa confiança, até certo ponto, eu entendo como o Eterno confiando em nós para fazermos boas escolhas, apesar de, às vezes, as pessoas não fazerem, né? E aí existe uma tensão entre a vida, que é a ligação com Hashem, a obediência, né? Ou a morte, que é o afastamento, o desligamento, a ruptura, a destruição. Quem em consciência, né, em plena consciência, escolheria se afastar da vida, se afastar da bênção, se afastar do suprimento, né, da provisão? Moshe coloca diante do povo, né, e de cada indivíduo a responsabilidade da decisão. Não viver por inércia. Isso a gente tem que aprender. Mas assumir conscientemente a escolha da vida. Isso não significa negar a existência dos desejos, mas sim decidir investir naquilo que gera sentido, continuidade, vínculo para com Hashem e que vai trazer bênçãos sobre as nossas vidas. A luta, nesse ponto, é mais íntima. É algo que cada um sabe de si. Entre o afastamento e a possibilidade da união, da comunhão. A obediência por amor é um ato de escolha de vida. Não apenas como sobrevivência biológica, mas como um projeto que faz sentido para todos nós. Então, essa paraxá é em si um convite a uma profunda análise. Estar em pé hoje perante Hashem. O que isso significa? Que aliança é essa que eu tenho que escolher? Que vida é essa que eu tenho que escolher? Ao reunir todo o povo de pé, ele simboliza a integração de todo mundo. Da orelha, do dedo mindinho, do nariz, do olho, do dedão, do joelho, de todo o corpo. Ao advertir contra a idolatria, Moshe denuncia o Yetzer Hará, aquele que busca te levar, se afastar de Hashem. Ao falar do exílio, revela a experiência vivida, que a gente não pode esquecer. Ao tocar na circuncisão do coração, mostra a possibilidade de viver sem reservas. E ao convocar a escolha da vida, confronta a cada um de nós com a sua liberdade, com a sua capacidade e responsabilidade de escolher o seu próprio destino. Assim, o texto nos lembra que cada um de nós estamos sempre nitzavim, de pé, diante de nós mesmos e diante de Hashem, para fazermos as escolhas corretas. Estamos diante do outro também, porque ali estava todo mundo, com a possibilidade de reescrevermos a nossa própria história a cada dia. Moshe está renovando a aliança entre Hashem e Israel, pouco antes da entrada em Eretz. E ele relembra que, mesmo as pessoas estando dentro da comunidade, né, essas pessoas deliberadamente escolhem, muitas vezes, se afastar e dizem em seus corações algo como: terei paz, ainda que ande na teimosia do meu coração. E aqui é um outro aspecto que eu quero tocar sobre essa paraxá, né? Que o Eterno ele parece ser tão duro nessa paraxá, quando ele fala lá no capítulo 30, verso 20, não, capítulo 19,
29, 20. Só quero voltar nesse pontinho. Vou voltar lá no 19, 29. 18. 29, 18? Tá. Não, é 20 mesmo. O Senhor não te quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra este homem. E toda a maldição escrita nesse livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor não quererá perdoar. Mas veja que no verso 19, né, fala assim, terei paz, ainda que ande na teimosia do meu coração. Ou seja, não é um tropeço acidental, não é um descuido na caminhada, mas uma postura consciente e arrogante de desprezo pelas palavras da aliança. Por isso, no verso 20, o Senhor não quererá perdoar. Mas essa expressão não significa que o Hashem não tem poder ou vontade de perdoar em essência. Em toda a Torá, a gente vê que o Eterno se revela como alguém compassivo, longânimo, abundante em misericórdia. Mas aqui o que está em jogo é a atitude da pessoa. Quando alguém abandona Hashem conscientemente e ainda pensa que pode ter paz vivendo assim, esse coração não busca perdão. Se não há techuvá, se não há arrependimento, não há como o perdão se manifestar. Porque o perdão divino sempre pressupõe uma resposta humana de arrependimento e retorno. Então, esse homem ele escolheu isso deliberadamente. Por isso que nessa passagem, o Eterno fala, ele não quererá perdoá-lo, porque ele não quer se arrepender. Ele não busca fazer a vontade de Hashem conscientemente. E isso remete à ideia de que rejeitar a aliança, a pessoa se exclui da própria fonte de vida que é Hashem. Nesse ponto, o Eterno respeita a escolha radical do ser humano, que é sair de perto da vida. Ele não força o perdão sobre quem não deseja de verdade. Sempre que houve arrependimento genuíno em Israel, o Eterno perdoou, restaurou. Esse texto, 19 e 20, portanto, não é uma negação do perdão em geral, mas um alerta severo contra a ilusão de que alguém pode zombar da graça de Hashem, pecar deliberadamente, sem arrependimento e ainda ter paz. Não quererá perdoar não significa que o Eterno fechou as portas do perdão para sempre, mas que quem endurece o coração e insiste em viver contra a aliança, os mandamentos, a vontade de Hashem, não pode experimentar este perdão, porque rejeita a própria condição de recebê-lo, ou seja, o arrependimento. Então essa paraxá, ela é muito rica nesses aspectos, né? Nessa amplitude que a gente vê, que não é somente estar em pé, é mais do que estar ali fisicamente. É estar ali plenamente perante o Hashem. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Em nome de Yeshua. Amém. Muito obrigado, Rabino. Muito obrigado mesmo. Muito interessante, bem profundo as explicações. E agora eu gostaria de abrir para os irmãos, as irmãs que queiram fazer algum questionamento, alguma pergunta, estejam à vontade, tá? Nesse momento, o Rafael foi o primeiro a levantar a mão, e se tiver mais algum outro irmão que queira comentar algo, tem alguma dúvida, também na sequência pode levantar a mão, tá joia? Rafael, por favor, você tem a palavra, pode... Shalom, shalom. Rabino e Rodrigo, o Rabino colocou no chat a leitura, né, de Romanos 10, 6 e 9. Aí eu estava relendo aqui no início e me veio uma questão. Ali quando Paulo fala
quem subirá ao céu, né, ou quem descerá ao abismo, estaria ele fazendo referência lá a Deuteronômio 30, 12 e 14, que o Eterno fala da palavra que não está distante, é completamente a releitura disso ligada a Mashiach, né? Vai lá, Rodrigo. E justamente, Rafael, a minha intenção era essa, né? Mas eu não consegui fazer com que ficasse claro. Mas a minha intenção era justamente mostrar a releitura mesmo do Rav Shaul, né? Em Romanos. Ele estava citando justamente o capítulo 30, verso 11 em diante, né? Isso. A gente Ctrl+C, Ctrl+V. Colocou lá e, assim, colocou toda a realidade do Mashiach para aquela comunidade lá em Roma, né? Uhum. É interessante que ele diz, né, a palavra está perto de ti, na tua boca, né, citando exatamente isso e fazendo essa ligação de Mashiach ser a Torá viva, né. E passa às vezes desapercebido, assim, né, ano passado eu fiz a Parashá Nitzavim e não notei isso. Agora que eu estava lendo, tem um estalo assim, eu falei, parece, mas não parece, né. É. Rodaravá. Também tem uma relação do início dessa paraxá, já que foi comentado Romanos, quando ele não faz essa aliança somente com os que estão aqui, mas também os que não estão, com aquela passagem de João 17, 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas por aqueles que, por meio da palavra deles, hão de crer em mim. Então, tem uma relação também com essa passagem lá de João, o início dessa paraxá. Eu anotei aqui, achei também interessante esse ponto, e fica esse detalhe também. Okay? Irmã Anieda, por favor, você pode abrir o seu microfone e fazer sua pergunta ou seu comentário, por favor. Eu tenho mais perguntas, irmãos. No capítulo 31,